Olá a todos, bem-vindos à aula 4 do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Nessa aula, vamos discutir um pouco os fundamentos de materiais semicondutores. E nessa parte 1, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura cristalina e a estrutura eletrônica dos sólidos. Muito bem, a matéria, como conhecemos, é constituída de átomos, né? E o estado físico em que a matéria se apresenta tem a ver com a coesão entre esses átomos. E, de certa forma, quer dizer, totalmente tem a ver com a energia interna que tem dentro desses sistemas. Bom, essa energia interna pode ser alterada por conta de trocas de calor com o ambiente, ou recebendo ou doando calor para o ambiente. Com menos energia interna, né, no caso dos sólidos, você tem que remover a energia dele, né, na forma de calor, que fica com uma temperatura mais baixa. Então, com menos energia interna, os constituintes de um sólido, então, eles começam a se enxergar mais e começam a interagir mais, formando, então, uma estrutura mais coesa e mais organizada. Bom, quanto à organização de um sólido, ele pode ser classificado em cristalino, policristalino ou amorfo. São essas três estruturas que tem aqui. O material cristalino, perfeitamente cristalino, é aquele em que só aparece uma fase cristalina, né? Uma orientação cristalina no sólido. O policristalino é aquele em que apresentam várias orientações cristalinas. Então, nós temos cada pedaço numa orientação cristalina diferente, mas dentro de cada pedaço tem uma organização muito bem definida. E o sólido amorfo é aquele em que não tem nenhuma organização estrutural de longo alcance. Bom, para você criar na natureza um sólido cristalino, policristalino ou amorfo, isso vai depender fortemente do processo de formação, principalmente da velocidade com que a temperatura sobe ou desce no processo, né? Então, geralmente, os sólidos cristalinos tendem a ser formados em processos muito lentos. Policristalinos no processo um pouco menos lento e o amorfo no processo de congelamento rápido. Bom, nesse curso a gente vai falar basicamente de sólidos cristalinos perfeitos, né? Sólidos ideais, aqueles que podem ser modelados com uma estrutura de simetria de translação perfeita. É claro que tal sólido não existe, né? E os sólidos reais, na verdade, apresentam muitos defeitos em relação a essa simetria de translação, né? Então, por exemplo, podem existir locais onde há faltas de elétrons, defeitos chamados faltas de átomos, defeitos chamados de vacância, impurezas, onde elementos estranhos estão compondo a rede desse sólido. Enfim, diversos defeitos que a gente não vai conseguir discutir todos aqui. Também existe o fato de um sólido real ser finito, e isso traz algumas questões, principalmente nas fronteiras. Bom, então, para a gente entender um sólido, é muito importante que a gente entenda a rede cristalina, e a partir daqui eu vou falar só de sólidos cristalinos, né? Existem algumas redes, alguns formatos nos quais os sólidos podem se solidificar, os materiais podem se solidificar, né? E aqui eu estou identificando alguma delas, né? Eu vou falar com mais detalhes aqui nesse slide. Existem 14 tipos de rede cristalina possível. Na verdade, para falar um pouco mais corretamente, a gente tem que falar que um sólido ele é composto da seguinte estrutura, né? Uma rede matemática de pontos abstrata. Então, aqui por pontos, eu não estou falando ainda de átomos. Imagina no espaço tridimensional uma rede de pontos espaçados com uma certa distância e com uma certa estrutura. Então, esses pontos vão formar a rede do seu cristal. E aí, conforme você vai colocando átomos nessas posições, ou conjuntos de átomos nessas posições, o cristal em si, o sólido, se forma. E aí aqui a gente tem as 14 possíveis redes de Bravais. Redes de Bravais são essas estruturas matemáticas, essas redes de pontos. Existem 14 possíveis redes de Bravais em 3 dimensões. Tá? A gente vai basicamente falar muito sobre a rede cúbica, tá? As redes cúbicas, né, que são 3. A rede cúbica simples, de corpo centrado, de face centrada. Mas existem diversas outras nas quais os materiais na natureza se solidificam. E alguns exemplos estão aqui, ó. Então, por exemplo, o polônio é um tipo de elemento químico, né? E aí, quando muitos átomos de polônio se juntam, formam um sólido de polônio, e o polônio tende a se cristalizar na rede cúbica simples. Já o ferro, o sódio, tungstênio e lítio,
eles se cristalizam na forma na rede cúbica de corpo centrada, cálcio, silício, carbono, germânio, arseneto de galho e seleneto de zinco se cristalizam na forma cúbica de face centrada, e essa é uma rede muito importante porque a maioria dos semicondutores se cristalizam nessa rede, e assim sucessivamente. Aqui tem os cristais bonitos que aparecem na natureza e a forma como eles se cristalizam. Depois vocês podem olhar com mais cuidado. Bom, então, como eu falei, essa rede muito especial, chamada diamante ou zinc blend, ela é a rede na qual os principais semicondutores se cristalizam. Então, ela é uma rede FCC, é uma rede cúbica de face centrada. Fica difícil identificar isso olhando aqui, Eu vou explicar depois com mais cuidado como se forma essa rede. Mas, basicamente, então, o carbono, na forma de diamante, silício e germânio, se cristalizam nessa rede diamante, e a rede zinc blend os outros semicondutores. Se vocês repararem, elas têm basicamente a mesma estrutura, com a diferença de que, quando eu olho para um ponto dessa rede, aqui eu posso pegar um par de átomos, que aí vai ser sempre um par igual, e se eu pego a mesma questão aqui, um ponto qualquer nessa rede, eu vou ter um par de átomos que é diferente. Então, aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, e assim sucessivamente. Isso é que diferencia a rede diamante da rede zinc blend. Tá? Bom, existe o fenômeno de alotropia também. A rede cristalina pode mudar dependendo da temperatura. Olha que interessante. Então, aqui está o exemplo do ferro, que dependendo da temperatura pode estar numa rede cúbica de corpo centrado, aqui a sigla em inglês para ela. Baixando a temperatura, o ferro gama, ele está na rede cúbica de face centrada, e baixando ainda mais a temperatura, eu tenho o ferro alfa na rede cúbica de corpo centrado. Tá? Esse é um fenômeno muito interessante. Bom, aí falando só um pouco mais de detalhes dos defeitos, como eu falei, o defeito é quando a quebra da simetria translacional num sólido ocorre. E aí eu vou deixar esse slide aí, e eventualmente vocês podem dar um pause e olhar com mais cuidado os diversos e possíveis tipos de defeito que existem no material. Bom, um defeito que a palavra defeito soa muito negativo, mas existem defeitos que podem ser desejáveis no material semicondutor e às vezes eles são colocados intencionalmente. Tá? Então, um defeito muito comum é a substituição, Então, uma impureza substitucional que pode trazer novas propriedades para o seu material, não só com o semicondutor, mas qualquer outro sólido. Por exemplo, o vidro muda de cor dependendo da dopagem. Dopagem, já falei até um termo técnico aqui. A dopagem é essa técnica de você fazer essa substituição intencional de átomos na rede. Então, o vidro muda de cor com a dopagem. Materiais semicondutores mudam a condutividade com a dopagem. Assim, ligas de aço podem ficar mais ou menos fortes, por exemplo, dependendo da concentração de carbono na rede de ferro, e por aí vai. Então, a gente tem as diversas impurezas que constituem as ligas também. Bom, uma liga e uma impurezas e ligas são coisas parecidas, Em que sentido? Eu começo a substituir átomos da rede original por átomos estranhos, em princípio eles começam sendo impurezas. Só que quando essas impurezas atingem uma concentração muito grande, elas já podem ser consideradas parte do material, a gente passa a não mais chamar impureza, mas a gente chama elas de ligas. Então você pode ter, por exemplo, uma liga de ferro, é o aço, ferro com uma certa porcentagem de carbono, o latão, que é a rede de cobre com impurezas de zinco, e aí acaba virando uma liga, porque essa concentração já é muito grande, e assim sucessivamente. Bom, uma técnica muito comum para fazer análise de sólidos é a difratometria de raio-x. Então, jogando raio-x no seu material sólido, e aí por que especificamente os raios-x? Porque eles vão ter um comprimento de onda comparável ao parâmetro, a distância entre dois átomos numa rede, que a gente costuma chamar de parâmetro de rede, numa rede cúbica. Então, como esse comprimento de onda é comparável a essa distância entre átomos, o fenômeno de difração acontece. Então, você geralmente incide um conjunto de raios-x
e vai ter um espalhamento numa certa direção. E aí, baseado na lei de Bragg, né, você consegue medir, através da medida dos ângulos, sabendo também o comprimento de onda do raio-x que você está jogando, você consegue medir a distância entre dois planos cristalinos num sólido. Olha que interessante. Então, essa é uma forma de você começar a medir distâncias dentro do sólido, né? Ela está falando de distâncias interatômicas, e aí, conforme a combinação de distâncias que você tenha, você consegue remontar, teoricamente, que tipo de sólido é aquele. Que tipo de sólido, composição da liga, por exemplo, se você estiver estudando uma liga, a espessura de camadas e por aí vai. Então, geralmente, o que se faz, né, aqui tem um desenho típico de um esquema de fratometria. Então, você tem aqui o seu emissor de raio-x, tá? Está entrando com um determinado ângulo aqui em relação à amostra, e aí esse raio-x vai ser espalhado, né? E aí o ângulo de espalhamento, geralmente chamado de 2θ, é um determinado, enfim, o detetor é colocado aqui, e você faz uma varredura, ó, entre 0 e, enfim, até 180 graus, eventualmente, se for necessário. E aí aqui você tem, por exemplo, um espectro de fratometria, ou um difratograma, né? Então aqui você tem o ângulo, e aí cada pico que aparece está associado a uma distância cristalina dentro do seu sólido. Bom, e aí quais possíveis aplicações que você tem para isso? Eu já falei algumas, né? Mas, por exemplo, a dopagem altera o difratograma de uma amostra cristalina. Então aqui tem um exemplo, ó, de óxido de titânio sendo dopado com diferentes átomos, diferentes elementos químicos, olha só. E aí, conforme você dopa com uma impureza substitucional diferente, o espectro de difração muda e você consegue ter essa informação. Aqui tem outro dado interessante, ó. Você tem aqui originalmente, né, uma amostra de cloreto de bário, aqui as made, né, como foi produzida no laboratório, e aí dá para ver que não tem pico nenhum de difratograma, ou seja, não tem cristalinidade. Então, sólidos amorfos geralmente apresentam ou espectros de difratometria muito largos ou nenhum sinal. E aí, conforme o autor desse artigo, né, foi fazendo um tratamento térmico nessa amostra, ó, 260 graus, começou a aparecer pico, alguns picos muito largos, 280, 290 e, enfim, você vai recuperando a cristalinidade da estrutura sólida fazendo um tratamento térmico. E por que isso acontece? Porque você começa a dar temperatura, né, jogar calor, a temperatura aumenta, e você começa a ter energia interna, os átomos começam a vibrar e, eventualmente, eles voltam às posições mais confortáveis para eles dentro do sólido e, enfim, eles se organizam melhor, né? Bom, e para finalizar aqui, são os substratos, né? Os substratos geralmente servem como base para um depósito. Quando você quer depositar um material em cima do outro, você geralmente tem que começar de alguma coisa e é um substrato. E aí esses substratos, eles oferecem ali a sua cristalinidade original. Então, geralmente, quando você cresce em cima de um substrato, deposita em cima de um substrato, as estruturas que você está depositando, elas vão respeitar a cristalinidade daquele substrato, tanto em termos de tipo de rede, como em parâmetros de rede e assim sucessivamente. Aí depende das condições de depósito e de crescimento, tá? E aí existem substratos orientados em diferentes direções. Aqui tem um exemplo de um substrato, né? E como os átomos estão se organizando ali dentro. Aqui uma outra orientação cristalina e como os átomos estão se orientando ali dentro. É importante saber o tipo de substrato, né? Principalmente a orientação do substrato, porque dependendo da orientação do substrato que você cresce ou deposita, as suas propriedades cristalinas ou eletrônicas podem ser alteradas, né? Então aqui tem um exemplo de um artigo também em que os autores depositaram um certo dispositivo, camadas que depois viraram um dispositivo, nesse caso aqui, se não me engano, é um transistor de efeito de campo, e aí aqui o estudo da mobilidade eletrônica, né, como função do campo elétrico para 3 diferentes substratos, né?
Então, dá para perceber, né, que muda muito com a orientação aqui dos substratos, tanto a mobilidade eletrônica como a mobilidade dos buracos. Bom, e agora vamos falar sobre a estrutura eletrônica, né? Até agora falamos sobre a estrutura cristalina, a estrutura mecânica, agora a eletrônica. Bom, então eu vou relembrar aqui com vocês, né, qual é a estrutura eletrônica de um átomo, e a gente vai construir um sólido agrupando átomos, né, que é o que acontece na natureza. Então, de acordo com a mecânica quântica, eu não vou me alongar muito aqui, para quem ainda não estudou isso no curso, vai lembrar das aulas do ensino médio, em que você tem aqueles orbitais 1s, 2s, 2p, ou seja, a gente sabe que num átomo os níveis de energia são discretos, né? O elétron não pode ficar em qualquer lugar, né? É como se fossem degraus de uma escada, né? Você não consegue colocar uma bola parada no ar entre um degrau e outro, você só coloca ou num degrau ou no degrau seguinte, né? É claro que esse não é o melhor exemplo do mundo para falar de mecânica quântica, porque você pode com a mão pegar a bola e colocar ela no meio dos dois degraus. Mas no caso de um átomo, um elétron ou está numa camada ou está na outra. Não existe a possibilidade dela estar no meio do caminho, né? E ela consegue transitar de um nível, ele, né, o elétron, consegue transitar de um nível eletrônico para o outro, dando saltos. É difícil de entender isso, mas o elétron sai de um nível de energia indo para outro, sem passar pelos níveis de energia intermediários. Tá? Então aqui tem um gráfico de energia como função da distância radial, e aqui a gente está pensando que existe então um átomo com um núcleo atômico aqui em zero, né? Em preto aqui está a curva de potencial elétrico que o elétron vê. E aí, com esse potencial elétrico, a gente coloca essa informação numa equação muito importante da física, chamada equação de Schrödinger, e você tem a solução desse problema, que são os níveis de energia, as funções de onda dos elétrons. E aí, então, aqui né, a gente vai ver na parte mais plana dessas curvas os níveis de energia. Ó. Então, o elétron no átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio, está aqui, ó, nesse nível, né, aqui dentro do átomo, obviamente, né, dentro do núcleo, dentro do potencial, e ele tem essa energia aqui de menos 13,6 eletronvolts. E aí, se ele recebe energia de fora, ele consegue pular para esse nível ou para esse nível, caso esse processo dê para ele exatamente aquela quantidade de energia. Muito bem. E aí, quando a gente olha em 3D, né, essas funções de onda, a gente tem os orbitais, né? Para quem lembra lá da escola, do ensino médio ou da física quântica, que já aprendeu na faculdade, vai ver os orbitais. O orbital 1s, né, que é um orbital esférico, o orbital 2s também é esférico, o orbital 2p, que tem essa cara aqui desse lóbulo, o orbital 3s, 3p, os orbitais 3D e os orbitais F, né? 3D, 4D, 5D, 6D, e aparecem os orbitais F, 4F, 5F e assim vai. Bom, por que eu estou falando disso? Porque isso aqui é muito importante quando a gente vai entender sólido, né? É por conta aqui desse formato dos orbitais que os sólidos vão se orientar em diferentes direções, né? Formar uma rede cúbica ou uma rede hexagonal. Isso tem a ver com os ângulos que tem aqui nos orbitais e quando eles formam principalmente as ligações químicas, né? É claro que olhar os orbitais dos átomos não é muito útil nesse caso, tem que olhar o orbital dos átomos ligados, que formam a ligação química, mas, em linhas gerais, a gente tem aqui uma questão de direcionalidade. Ainda falando de átomos, né, aqui a gente vai entender o preenchimento eletrônico. Então, quando a gente resolve a equação de Schrödinger mesmo para um átomo, a solução é essa que está aqui na tela. Então, para um determinado Z, que é o número atômico, que é o número de prótons no núcleo, né? Então, por exemplo, só tem um elemento químico com número atômico igual a 25. Então, para esse elemento químico, que agora de cabeça eu não vou saber qual eu sei que a distribuição eletrônica é essa aqui que cruza essas linhas através de uma linha vertical. Então, o primeiro orbital é o 1s, depois é o 2s, depois é o 2p, 3s, 3p, aí depois vem o 3D, 4S, 4P, aí aqui tem
não sei exatamente qual que vem primeiro, 5s, depois o 4d, e assim sucessivamente. Os elétrons vão ser distribuídos, né, aquela distribuição que vocês aprendem lá no ensino médio, de acordo com a ordem crescente de energia, né? Esse é chamado do princípio de exclusão de Pauli. E aí, para um átomo diferente, com Z igual a 75, essa distribuição pode mudar. Ó. Aqui, por exemplo, o 4D já vem antes do 5S, né? Enfim, esse gráfico aqui ajuda muito a gente entender as propriedades de cada átomo. Bom, para finalizar essa parte de átomos, só tentando aqui fazer um resumo e tentando fazer uma revisão para quem já viu, a distribuição eletrônica ela define esse formato aí da tabela periódica, esse formato aqui embaixo, né? Então, todos os elementos, não sei se vocês sabiam, se não sabiam, essa é uma informação muito interessante. Todos os átomos, né, todos os elementos químicos que têm um preenchimento eletrônico terminando com orbitais S vão estar aqui. Aqui todos que terminam com S1 e aqui com S2. Todos que terminam com orbital P na distribuição, por exemplo, 1s2, 2s2, 2p1, é esse cara aqui. Então todo mundo que está aqui termina com P1. Todo mundo que está aqui P2, P3, P4, P5 e P6. Tem uma exceçãozinha, né, que o hélio veio parar aqui, ele deveria estar aqui, mas aí é uma questão de organização em função das propriedades macroscópicas dos elementos. Tá? Tirando essa exceção, essa regra é válida. Esses aqui são os orbitais D e esses são os orbitais F. Depois vocês podem conferir fazendo a distribuição eletrônica. Finalmente, falando de estrutura eletrônica de sólidos. Né? Então, os átomos têm essa estrutura, né, eletrônica, como a gente discutiu, com níveis discretos, 1s, 2s, 2p. Se eu pego uma molécula, e aí eu não vou me alongar muito aqui, né, é parecido, só que ao invés de um nível 1s, por exemplo, numa molécula diatômica, aparecem dois níveis 1s. Tem a ver com cada elétron que contribui para essa formação. Né? 2s, 2p, e eles são degenerados aqui. Né? Enfim, o elétron pode estar tanto num núcleo quanto no outro, e vai existir a sobreposição ali da função de onda. Né? Para níveis de energia mais altos. Né? Aqui não, aqui os níveis de caroço, os elétrons estão mais próximos de um núcleo ou de outro. E aí no sólido, finalmente, né, eu estou colocando um monte de átomos junto, né, por cima, por baixo, numa direção e na outra. E aí, assim como numa molécula, né, os diversos níveis 1s vão se agrupar. Os diversos níveis 2s vão se agrupar, os 2p, os 3s e por aí vai. Isso vai formar essa estrutura de bandas de energia. Ó. Por que isso? Porque os níveis de energia ficam tão compactos que parecem que eu tenho uma estrutura contínua. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo, ó, um nível discreto, é esse lápis, e aí se eu tenho um conjunto muito denso de níveis, eu vou ter aqui, né, um conjunto muito denso de níveis de energia, eu posso esquecer esses níveis de energia e eu posso pensar numa banda cheia de níveis, como se fosse um contínuo de estados. Né? Então, isso são as bandas de energia que aparecem nos sólidos. Bom, aqui está o cálculo real, né? Aquilo lá que eu estava fazendo, obviamente, é uma demonstração, uma explicação qualitativa, mas a explicação quantitativa disso tem que resolver a equação de Schrödinger, né? E aí você tem que levar em consideração a distância entre os átomos, e isso vai mudar em cada direção cristalina, né? Então, basicamente, aqui é um gráfico de momento, mas a gente pode abstrair aqui e pensar em direções cristalinas. Né? Então, para cada direção cristalina, você tem uma distância entre átomos e, consequentemente, uma energia diferente. Então, esse aqui é o gráfico do silício, a estrutura de energia, a distribuição eletrônica, o diagrama, né, de energias, a distribuição eletrônica vai se dar quando eu começar a colocar os elétrons. Né? Então, primeiro aqui são os possíveis níveis de energia que os elétrons vão ter, para cada direção cristalina diferente. Né? Então, se eu penso aqui numa dada direção cristalina, de gama a x, por exemplo, né, que seria algo daqui para cá,
a gente não precisa entrar em muitos detalhes aqui sobre isso. Eu tenho primeiro essa distribuição de energia conforme K aumenta, né? Depois eu tenho isso aqui, aí eu tenho essa banda. Então cada uma dessas é uma banda, né? Aí depois a gente tem as bandas lá em cima. Numa outra direção cristalina eu já tenho essa banda, essa banda, essa banda e assim sucessivamente. Vocês vão reparar que existe aqui uma região em que não tem níveis de energia permitidos. A gente vai discutir isso com mais detalhes, mas é isso que traz o caráter semicondutor. Muito bem, então uma vez que eu conheço os níveis de energia nos quais os elétrons podem viver ou podem ficar, eu começo a jogar os elétrons. Eu gosto muito de brincar com meus alunos, né, que primeiro eu descubro onde eles podem morar, depois eu trago o meu saquinho com os elétrons e vou jogando elétron por elétron nessa estrutura. O que vai acontecer? O primeiro elétron vai para o nível mais baixo de energia, o segundo para o segundo mais baixo e assim sucessivamente. E vai preenchendo as bandas, até que acabam os elétrons do meu saquinho. Isso vai acontecer num nível de energia chamado energia de Fermi. É a energia do último elétron na rede. Aqui está representado pelo nível 0. Então, isso significa que todas essas bandas no silício, a T igual a 0 Kelvin, estão preenchidas. Tá? Muito bem, então, como eu estava falando, né, a gente vai preenchendo os níveis. Essa aqui é a energia de Fermi, né, que é a energia do último nível preenchido, a T igual a 0. E aí eu começo as definições. A última banda preenchida, nesse caso aqui tem uma degenerescência, porque tem 3 bandas que vão estar com elétrons no mesmo nível de energia, no caso do silício tem 3 bandas degeneradas. Essas bandas do último elétron preenchido, ou as bandas que estão preenchidas por último, a gente chama de banda de valência, em analogia a nível de valência ou camada de valência num átomo. E a primeira banda que está vazia, a gente chama de banda de condução. Por quê? Porque, depois a gente vai ver, quando eu promover elétrons daqui para cá, e isso é possível, tá, gente? Através de uma troca energética, os elétrons que estão aqui vão estar disponíveis para conduzir eletricidade. Os que estão aqui não estão disponíveis para conduzir eletricidade. Bom, e uma vez que a gente entendeu como os níveis de energia são calculados e mais ou menos, né, tentando entender aqueles gráficos, como se distribuem, e também depois de entender como distribuímos os elétrons nesses níveis de energia, finalmente a gente consegue entender o comportamento elétrico dos materiais. Então aqui o primeiro comportamento é o comportamento metálico. O que vai acontecer no comportamento metálico? Bom, aqui tem as bandas de energia, que eu estou representando o alumínio, tá? Então, os primeiros elétrons entram nos níveis mais baixos e até o nível de Fermi. Percebam que o nível de Fermi aqui cruza uma determinada banda. Isso faz com que os níveis daqui para baixo estejam preenchidos e os níveis daqui para cima não. Só que como essa banda é praticamente contínua, isso significa que o nível de Fermi, os elétrons semi-preenchem uma banda. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes qual é a consequência disso. No cobre é a mesma coisa. Os níveis de energia que estão abaixo do nível de Fermi estão todos preenchidos e para cima estão vazios. Isso faz com que essas bandas que estão aqui, ó, estejam semi-preenchidas. Já no comportamento não metálico, deixa eu só... Já no comportamento não metálico, o que vai acontecer é algo parecido com o que eu mostrei anteriormente para o silício. O nível de Fermi vai estar, de uma certa forma, que vai estar preenchendo determinadas bandas completamente, e eu tenho bandas que estão vazias. E entre elas existe um gap de energia, ou uma lacuna de energia. A mesma coisa vai acontecer para o arseneto de galho e para materiais não metálicos, como diamante, borracha e por aí vai. Bom, e o que isso tem a ver com o comportamento elétrico dos materiais? Isso tem a ver com o fato de que, se eu estou com as minhas bandas totalmente preenchidas, não tem como um elétron ganhar energia, por exemplo, através da aplicação de um campo elétrico,
e ocupar posições em energia imediatamente próximas, tanto para cima quanto lateralmente, né, que o campo elétrico vai começar a dar momento para ele, de maneira que ele consiga se mover nesse material. Os elétrons eles estão aqui presos, né? Basicamente é isso que está dizendo esse gráfico. Já que no comportamento metálico, não. Existem níveis de energia imediatamente próximos, nos quais os elétrons que estão lá no nível de Fermi conseguem saltar. E aí, qualquer energia pequena que você consegue dar para ele consegue absorver, seja através de um campo elétrico, então ele vai ganhar energia e momento, e ele consegue, então, se deslocar livremente. Claro que aqui não é um gráfico do espaço real, mas um gráfico de energia, mas ele consegue se deslocar em energia nesse gráfico mais facilmente, tá? Por isso que os materiais metálicos, né, eles conduzem eletricidade e os materiais não metálicos não conduzem eletricidade a 0 Kelvin. Tá? Bom, aqui tem uma escala de condutividade, né? Então a gente vai ver ali os materiais metálicos, né, com uma altíssima condutividade. Então aqui tem condutividade. E os materiais não metálicos, como vidro, óxidos, né, diamante, com uma baixíssima condutividade. Mas existe uma gama de materiais que estão aqui no meio, ó, arseneto de galho, silício, germânio, que apresentam uma condutividade intermediária. São os semicondutores. Né? Finalmente falei essa palavra. Que é aqui o fruto, né, o alvo dessa aula, dessa parte, dessa aula 4. Tá? E o que acontece no material semicondutor? Né? Por que ele tem uma condutividade intermediária? Ele não é um isolante? Bom, isso tem a ver com o fato, aí eu vou voltar aqui um slide, com o tamanho desse gap de energia, dessa energia proibida que o elétron tem que vencer. E aí notem que se o elétron vence essa barreira de energia, ele está numa banda em que ele passa a ter níveis de energia imediatamente próximos para conduzir eletricidade. E ele passa a ter um comportamento, entre aspas, metálico. Né? Essa energia aqui é fundamental para a gente entender os materiais semicondutores. Essa energia a gente vai chamar de gap de energia a partir de agora. E aí, a diferença entre um material semicondutor e um isolante é o tamanho do gap de energia. Olhem aqui nessa tabela, aqui embaixo. Então, o gap de energia de materiais semicondutores é pequeno. Bom, o que é pequeno é sempre relativo, né? Então, a gente pode estimar da ordem dos 3 electronvolts para baixo. Isso tem a ver com a energia da luz visível, tá? E materiais com um gap maior do que 3, eles são considerados materiais isolantes, tá? Como o caso de diamante, que está aqui 5,5 electronvolts. Por que isso? Porque com gap mais baixo, em determinada temperatura, como a temperatura ambiente, alguns elétrons são promovidos naturalmente lá para a banda de condução. E aí o material semicondutor ele pode conduzir eletricidade. Bom, os materiais, comportamento metálico de materiais também tem a ver com o comportamento com a temperatura, tá? Então, a gente poderia pensar, tudo bem, mas como é que a gente diferencia um semicondutor de um metal, por exemplo, né? Se é a mesma temperatura ambiente, ele já está conduzindo. Principalmente pelo comportamento com a temperatura. Ó. Enquanto materiais metálicos têm a condutividade reduzida com a temperatura, materiais semicondutores têm a condutividade crescente com a temperatura. Tá? Depois que a gente, é claro, né, isso tem a ver com o fato de que quanto maior a temperatura, mais energia térmica, mais elétrons vão ser transmitidos lá para cima. Enquanto que no metal, eu não estou aumentando a quantidade de elétrons, são os mesmos elétrons que estão conduzindo. Né? E é isso, né? Essa aula se prolongou muito, peço desculpas aí. Depois, na aula seguinte, né, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre diagrama de energia em materiais semicondutores e portadores de carga em materiais semicondutores. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Até a próxima.